Samba e outros ritmos bem populares no mundo atual, dentro do Salão do Reino em eventos que antecedem um pouco depois de acontecimentos das Testemunhas de Jeová, é a base desse canal Testemunha de Jeová. Alegrias e desafios, todos são bem-vindos. Quem não for inscrito, desejar se inscrever no canal, sejam bem-vindos. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, né? O que tem a ver o samba, ritmos populares, de músicas populares dentro de acontecimentos espirituais dentro da religião Testemunha de Jeová. E aí eu já falo o seguinte, já falei em outros vídeos, e se você não teve a oportunidade de ouvir, eu já falo e repito nesse: quem não tiver estômago espiritual, é melhor nem ver esse vídeo. Eu digo assim, estômago espiritual no que diz respeito a saber digerir tudo isso, porque é necessário obter informação e saber digerir. Aquela pessoa, olha, se espanta demais, ou a pessoa que retém demais, não vai fazer uma digestão correta. Então, por favor, tenha um estômago espiritual para saber, porque eu não vou fazer o que muitos sempre pretendem, fazer com que uma matéria seja foco de destruição. Olha, isso é abominável, vamos eliminar essa religião, isso é uma... Olha, né? Não vai acontecer isso nesse canal, não vai. Há também aquele, olha, não fale isso, vamos sempre aclamar. Não, peraí, não vai acontecer isso. A visão aqui do canal é trazer um foco espiritual, é a visão de Jeová, é a visão correta de como proceder. E eu não quero aqui fazer regulamento, eu não quero que você siga o que eu vou falar. Eu apenas vou trazer uma matéria de uma visão espiritual razoável, e também abalizando o que diz a própria organização sobre o tema. E aí você faz o que você achar ser melhor. Mas eu aqui não vou colocar panos quentes em nada, nem trazer à tona o que alguns críticos querem. Vamos destruir a organização de acordo com o que foi falado. Bem, faça o que você achar ser melhor. Mas eu considero o seguinte: o campo espiritual, quando você diz sobre a adoração a Jeová, quando você decide usar um local que é dedicado a Jeová, quando você usa o momento espiritual, é sério, é muito sério. Na verdade, em todo o contexto da nossa vida, nós sempre precisamos considerar o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. É bem dessa forma. A pessoa que decide servir a Deus, ela precisa, olha, porque a pessoa à parte de Deus, a pessoa que não quer saber nada das leis de Jeová, do que Cristo ensinou, enfim, não quer seguir nada do padrão bíblico, tudo bem, a pessoa decidiu assim. Mas a pessoa que se decidiu, que ela se conscientizou que precisa agradar a Jeová em todas as coisas, ela precisa levar em conta o quanto isso repercute no nome de Deus. É sério. Não é uma questão de decisão pessoal. Ela precisa levar em conta a glória de Jeová. Mas eu sempre aprendi, e assim concordo, que tudo que você fala precisa de uma base, de uma sustentação. Você não pode falar a sua decisão pessoal, olha, eu entendo assim, tá, então assim está decidido, assim vai ser feito. Não, tem que ter base. E aí é isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Base de sustentação naquilo que eu vou falar. E é claro, eu deixo bem firme isso, cada um faz o que deseja. Mas eu preciso transmitir a minha visão bíblica, organizacional, meu raciocínio, a base desses acontecimentos. Então vamos lá. Cerca de 2014, eu posso falhar aqui na data exata porque foi nesse período que eu vi. Mas próximo dessa data aconteceu algumas coisas que não são muito comuns dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Não necessariamente um pecado, mas quando começou a acontecer coisas, e aí com
Hoje a extensão, né, das redes sociais ficou mais fácil, mais evidente. Nesse período, lá na sede mundial das Testemunhas de Jeová, começou a fazer alguns vídeos que falavam um pouco sobre a alegria, sobre felicidade, e aí os irmãos reuniram ali na sede mundial, em ocasiões dentro dos terrenos próprios para adoração, onde se faz colheita para alimentação ali física, em dramas, dentro de um contexto de adoração, de serviço, e dentro do local de adoração, foi feito um clipe musical onde tocavam a música rap. Falava um pouquinho sobre felicidade. Aí também até teve uma ocasião próximo de um congresso, aí os irmãos dançando, os irmãos mostrando alegria. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver esse clipe, apareceu em várias redes sociais, eu não vou colocar aqui, porque tem os direitos autorais da música, e os irmãos colocaram essa música e aí foi cancelado a música, porque evidentemente tem direitos autorais. Mas foi em 2019, no Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, que houve um momento mais chocante. Foi quando os irmãos foram recepcionados pelos governos locais com músicas típicas, e no momento que antecedeu e no momento posterior que acabou o congresso, também teve alguns eventos bem que chocaram os espectadores. Alguns irmãos participaram, outros não, mas nesse evento foi mostrado ali as danças folclóricas ou ritmos tradicionais. E os irmãos, logo após o congresso, se alegraram, dançaram com essas músicas, teatros, enfim, várias ocasiões que alguns, como eu disse, participaram, outros não. Mas alguns irmãos não gostaram e, evidentemente, aquela parte crítica se aproveitou realmente dessa ocasião. E também teve um momento, aparentemente dentro do Salão do Reino, quando então foi mais chocante, onde irmãs e irmãos estavam ali tocando um cancioneiro, uma música das Testemunhas de Jeová, dentro do local de adoração, destinado à adoração de Jeová, e ali as irmãs dançavam, sambavam. Veja só esse trechinho. Então, basicamente é isso o ocorrido. Músicas folclóricas, ritmos tradicionais, em eventos das Testemunhas de Jeová que antecedem ou depois, dentro do local de adoração, Betel, então nas sedes mundiais, entre irmãos que estão ali voluntariamente trabalhando, e dentro do Salão do Reino, irmãs sambando com roupa bem colada. Enfim, o que isso tem de tão chocante que mereça consideração? É simples, merece sim consideração. Primeiro porque está nas redes sociais, é popular, todo mundo sabe, todo mundo vê. Falar assim, não fala sobre isso. Como assim? Você não sabe que está todo mundo falando sobre isso? Tem vários canais que falam sobre isso. E os críticos, em especial os apóstatas, eles se aproveitam, claro, eles querem uma oportunidade para falar mal do povo de Jeová. Mas não pode dar vazão a isso, eles falam a si mesmo. Mas a própria palavra de Jeová diz para não servir de pedra de tropeço, para você tomar cuidado com o que pratica, para que outras pessoas, até mesmo de outras nações, ou outras religiões, outras denominações, não venham criticar. O próprio Jeová diz para a gente ser sábio, para que ele possa replicar aquele que escarnece. Satanás está sempre querendo um motivo para criticar Jeová. Olha, meu filho, seja sábio, que aí eu posso replicar, eu posso ter um argumento para falar com aquele que gosta de me criticar, ou criticar os meus servos, os meus filhos. Então, é preocupante sim que se tome cuidado com o que nós praticamos para não dar motivo para outros falarem. Podem falar, mas não pode ter motivo, entendeu? Então, falar assim, mas as pessoas falam mesmo. Mas
tomar cuidado para não dar vazão a isso. Outro ponto é que a própria representação das testemunhas de Jeová, o corpo governante, não lança uma nota de esclarecimento quando isso ocorre. Isso eu particularmente não acho legal. Eu acho que toda instituição popular, pública, precisa tomar cuidado. Precisa, aconteceu algo, lança uma nota de esclarecimento, fala alguma coisa. Várias religiões lançam uma nota de esclarecimento. Ah, não vou falar mais para não colocar lenha no fogo. Não, isso aí acaba só tendo uma voz. É interessante que se tenha a voz dos envolvidos para um melhor esclarecimento. O outro ponto é que tem algumas implicações espirituais e organizacionais dentro disso. Então nós precisamos considerar e levar a sério o contexto aí, a relevância desse assunto. Vamos falar sobre isso? Nós precisamos também reforçar o seguinte: a música, o canto, não tem nada de errado. Não tem como uma pessoa falar cantar, dançar, não. A música até tem um poder realmente de agitar, de acalmar, de abrandar, de alegrar. A música tem esse poder. E vejam só, tanto não é proibido que 10% da Bíblia foi escrita em forma de cânticos. 288 homens, organizados pelo rei Davi, eram peritos na adoração de Jeová no que diz respeito ao canto. Era tão importante que muitos desses cantores, desses músicos, eram liberados das suas tarefas dentro do templo para poder se dedicar melhor no que diz respeito a prestar melhor a sua adoração no canto, na música. É evidente que falar que cantar, que dançar, se alegrar, isso é antibíblico. Não, não é. Isso não tem nada a ver, né? O povo de Jeová, desde lá do passado, sempre foi conhecido por cantar, por dançar, se alegrar, até mesmo dentro da adoração verdadeira. Então, isso não tem implicação bíblica. O que eu gostaria também de considerar é o seguinte: o livro bíblico do Êxodo 32, 17 e 18 diz assim: quando Josué começou a ouvir o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés: há um som de batalha no acampamento. Note, mas Moisés disse: não é o som de um canto de vitória, nem é o som de lamento por uma derrota. Ouço o som de outro tipo de canto. Josué ele não conseguiu identificar bem o que estava ocorrendo entre o povo. Só que Moisés diz assim, ó, não é nem um canto disso, nem um canto daquilo, é um canto meio diferente, era diferente. A normalidade se fugiu, porque era normal o povo estar se alegrando, um canto, vitórias, né, o lamento, alguma coisa aconteceu, alguém morreu, alguém foi vitorioso, o que era aquilo? Quando sai da normalidade, chama realmente a atenção. Mas o que isso tem a ver com o que estamos falando sobre o tema? A normalidade, quando ela é quebrada, chama a atenção, é natural. Você criticar aquele que se alertou para algo, é natural, porque chamou a atenção, né? Alguma coisa fugiu do padrão. Então nós queremos salientar alguns pontos muito importantes do seguinte: a música ela tem o poder, é claro isso, a música tem um poder sobre o corpo da pessoa. Poder de acalmar, de alegrar, de agitar. E quando se faz uma música para a adoração, quando o momento é para a adoração, o que se espera? Quando se faz a letra, quando se faz a melodia, ou faz a letra junta, qual é o objetivo do canto de adoração, de serviço, no local de adoração? É trazer calma, paz de espírito. Sério, o momento de canto de adoração é para acalmar, é para elevar sua mente a Jeová, para agradar a Ele. É por isso que tem o canto de adoração. O canto de adoração é para você se alegrar, sim, mas para você elevar seus pensamentos a Deus, e é por certo, Ele vai se agradar. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos considerar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer à tona é o que a própria organização fala sobre os direitos autorais. A organização das Testemunhas de Jeová fala para não usar os cantos, as músicas,
não usar vídeos ou outras coisas em outras partes, outros canais que não seja o JW, ou mesmo se está ali, né, na adoração, só o link, aí a pessoa recorre, mas não ficar repetindo. Direitos autorais. E vamos encobrir o quê? Aquele clipe lá, Betel, o clipe que os irmãos dançam, olha só, é só dar uma olhadinha aí que vocês vão ver que teve uns direitos autorais da música. Então, nesse momento, foi violado direitos autorais. Então, de forma alguma, eu poderia aqui fazer uma cabeça travada e bajular a organização que eu tanto amo. Não, foi errado, é errado. Assim como se espera que os direitos autorais, e eu particularmente, eu contribuo para a propagação das atividades das testemunhas de Jeová, correto? Mas eu não posso usar a música de louvor, eu não posso colocar aqui um clipe musical e vocês notam que eu não faço isso, eu procuro não fazer isso. Colocar aqui até, tem aquela torrezinha, tem um direito autoral ali, sabe as imagens do JW, eu não posso ficar usando aqui por direitos autorais. Eu particularmente acho que eu deveria ter o direito, eu contribuo, mas os administradores acreditaram e viram que não pode usar. E assim eu respeito, assim é a norma. Aquilo que se pede, são eles que estão administrando. E eu preciso respeitar essa normativa. Mas evidentemente que eles também precisam respeitar as normativas evidentes. Porque se uma organização das Testemunhas de Jeová, que não tem fins lucrativos, não pode usar, outros não podem usar, aquela música que tem fim lucrativo, que teve despesa pessoal, aí é que não pode usar mesmo. Então eles não tiveram os cuidados e aí receberam aí direitos autorais violados. Então foi errado, foi errado. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte, é no que diz respeito ao uso do local de adoração. Existe, para quem não conhece, quem vai fazer manutenção do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, quem vai fazer a limpeza, quem vai trabalhar na construção, fala-se muito sobre a vestimenta, o comportamento, músicas. Pode rir, pode se alegrar, mas não escandalizar. Por quê? As pessoas estão vendo. É assim, tá? É assim que se toma, os anciãos precisam tomar muito conta. Roupas coladas demais das irmãs, soltas demais ali, mostrando partes, né, do corpo, alguém que vai subir numa escada, tomar muito cuidado, os irmãos bem vestidos e lembrando que aquele local não é sua casa, é a casa de Jeová. Então, é muito importante que a gente possa adorar a Jeová, servir a Jeová e honrar a adoração verdadeira, acima de qualquer outra coisa. Senão a gente vai começar a adorar uma organização. A gente vai acreditar que tudo que se pratica tem que ser encoberto. E não é legal, isso não é bonito. E é a Jeová que nós devemos o nosso serviço. Então, o que a organização incentiva é que os locais devam ser preservados para os seus devidos fins. Quando se faz um clipe, mesmo que na inocência, e dançam e brincam para suas atividades espirituais e ficam tentando fazer algo que não é necessário, porque na verdade, falar que o povo de Jeová é feliz, não precisa ser feito isso. Não precisa gastar um clipe musical com direitos autorais ali dentro do local, com música do mundo, mesmo que a letra não seja ruim, é linda a letra. Não precisa, tem cânticos, tem melodias espirituais, a demonstração pública. É muito fácil de se notar que o povo de Jeová é feliz. Não precisa desse apelo. E quando se usa o local de adoração, tem que tomar muito cuidado, até pela normativa organizacional. É tão sério que Jeová, ele, nas passagens bíblicas, mostra muito bem que aqueles que violavam o local de adoração tinham sérios problemas. Toca numa arca quando você não pode tocar, entra num tabernáculo quando você não pode entrar, presta um tipo de comportamento ali que não é apropriado, próprio do local santo. Então o local é dedicado a Jeová e esse deve ser respeitado. Esse deve ser respeitado para os devidos fins que ele foi dedicado, a adorar a Jeová.
Ah, mas a irmã estava cantando uma música de louvor. Bem apropriado? É sério que pode se falar bem apropriado? Será mesmo que há necessidade disso? Será que há necessidade? Porque a própria organização diz de forma clara, em especial para os anciãos, que os ritmos da música devem ser mantidos. O ritmo da música deve ser mantido até pelos direitos autorais. Você não pode ficar trocando o ritmo da música. Isso é uma orientação para os anciãos e os anciãos sabem disso. Então, evidentemente que não está próprio nem da organização, e no lado de Jeová é muito o que se pensar sobre o comportamento dentro da casa dedicada a ele. Um outro ponto que eu gostaria de considerar é a preparação. A organização, bem como a própria palavra de Jeová diz, para a gente sempre parar para meditar, refletir. Nos acontecimentos espirituais, assembleias, congressos, na celebração da morte de Cristo, até nas reuniões, existe um preparo. Veja na celebração da morte de Cristo, que a gente se prepara lendo a semana inteira passagens daquele acontecimento, para que quando chegar aquele momento a gente esteja com a mente muito fixa. Nos congressos é incentivado a gente ir no carro ouvindo uma melodia, um canto bonito. Depois do congresso é bom usar o crachá para ser identificado como testemunho de Jeová e tomar cuidado com o nosso comportamento, mas sempre focando o lado espiritual. Aí antecede. Aí depois de um congresso, desfoca totalmente do que foi aprendido. Vai lá para as músicas típicas daquele local e que mesmo assim não seja errada aquela música. Pessoas sambando, pessoas fazendo isso totalmente à parte do lado espiritual. O quanto de proveito isso é para o lado espiritual que foi programado, um congresso internacional, 3 dias, toda aquela semana de preparação. O que isso traz de proveito? Ou sabe o que de verdade parece que não é assim, não vejo que é assim. Mas o que parece é que às vezes parece que alguns querem reavivar sentimentos perdidos. Né? A pessoa sai do mundo, 30, 40 anos no mundo, aí vem para cá e o lado espiritual. Vão reavivar um pouquinho, vão sambar, vão cantar dentro do salão do reino, vão agitar. Para que isso? Parece que está sentindo saudade de algo. O que está recebendo já não é o suficiente. Cantar a Jeová já não é o suficiente. Louvar com belas melodias que a organização tem não é suficiente. A alimentação espiritual, o abraço, o convívio normal entre irmãos no campo espiritual não é o suficiente mais. Está precisando apelar para esses sentimentos. Ah, mas foi os governos, a autoridade ali, o prefeito, que deu essa oportunidade. Pode ter sido, mas também pode ser aquele que aceitou, cedeu o espaço, entendeu? Porque alguns podem dizer assim, ah, Ronaldo, eu não vejo nada de errado e nem estou querendo criar regras, como eu estou falando aqui, eu não estou querendo, o que quiser fazer que faça. Só estou trazendo uma reflexão sobre um comportamento que, visto à luz da palavra de Jeová, do que é a casa de Jeová, os momentos de adoração, bem como as próprias orientações da organização, direitos autorais, como usar o salão do reino, momentos que antecedem e depois dos congressos e assembleias, eu não posso dizer aqui que eu tenho condição de defender tal comportamento. Bem, alguns então agora se perguntam, e agora? Isso é comum? O que aconteceu? Eu vou entrar nessa esfera agora. Eu particularmente, eu não sei de todos os fatos. Eu não sei quem organizou, o quanto a dianteira da organização aceitou, o quanto ela já se corrigiu, ali mesmo que internamente, que eu acho que tem que lançar nota pública, quando ocorre isso, e esclarecer os fatos. Mas eu não sei internamente o que foi feito. Olha, isso não pode continuar. Olha, isso não pode ocorrer. Eu não sei a espiritualidade desses irmãos envolvidos, nem se são todos irmãos, entendeu? Olha, não sei o grau de espiritualidade, nem se são verdadeiramente irmãos. Ah, mas está lá dentro do salão do reino, aquela irmã sambando, dançando, então o ancião deve ter aberto o salão do reino. Olha, teve uma ocasião em que um casamento foi realizado numa congregação que eu pertencia,
E a pessoa não podia se casar no salão do reino, não podia pela normativa, pelo comportamento daquela pessoa. E o ancião, na ocasião presidente do corpo de anciãos, permitiu. Falou, eu vou bancar isso, está permitido. E houve o casamento, os irmãos foram lá, se alegraram. Olha, não tinha condição de acontecer aquele casamento dentro do comportamento dos irmãos envolvidos. Não podia. Não é uma questão minha não, é porque não podia mesmo. Mas o ancião bancou isso, os irmãos participaram, se alegraram e acharam muito bonito isso. Mas isso não quer dizer que esteja certo. Os outros demais anciãos se reuniram com esse ancião, ele bancou isso, chamaram o superintendente. Esse irmão perdeu o privilégio dele por um bom tempo como um ancião. E as coisas foram corrigidas, uma necessidade local, dizendo que aquilo não foi apropriado, enfim. Uma coisa acontecer não quer dizer que esteja certo. Agora a gente não sabe de todos os detalhes, a gente não sabe o que aconteceu. Se o ancião foi chamado a atenção, se aquilo foi corrigido, aí nós temos que esperar os acontecimentos. Ah, mas isso não pode acontecer entre o povo de Jeová. Então você nem leu a palavra de Deus. A Bíblia nem foi desfolhada por você. Porque dá uma olhadinha aí no contexto bíblico. O próprio relato que eu mencionei sobre Moisés ali, Arão, que era um aqueles que deveriam estar servindo a adoração verdadeira, fez um bezerro de ouro, o povo estava ali prestando um serviço, e Moisés, olha, irritado, foi lá, né, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, não foi fácil, e teve uma ocasião muito séria, e aí foi feito, né, uma separação, quem quer ficar ali, quem quer ficar aqui, e alguns quiseram ficar lá, alguns foram para o lado errado, não aceitaram a correção. Então nós não sabemos o quanto isso foi corrigido, o quanto foi dialogado lá dentro, o quanto já foi dito para não ser repetido, tá? E dentro da organização pode ocorrer situações como essa do casamento, como essa de Moisés, pode ocorrer situações. Eu não estou dizendo aqui, novamente, que você deva ou não deva fazer isso. Ah, Ronaldo, mas qual é o comportamento correto? O comportamento correto é seguir a normativa, a princípio da organização, que diz como usar o salão do reino, o que deve ser feito, não ficar usando a música indevidamente, trocando a melodia, muito mais por causa dos direitos autorais também, o propósito que é feito a melodia de serviço a Jeová, não tirar o foco da adoração verdadeira, enfim. Se concentrar para as atividades espirituais, aquele é um momento de adoração, de serviço, antes e depois. Depois na sua vida particular você faz, fica tranquilo. Você vai lá, faz uma música, a música não tem problema, não é a questão da música em si, entendeu? Você na sua festa particular ali, com os irmãos, em família, faça a sua festa, se alegre. Agora no campo espiritual não, toma cuidado porque é a Jeová. Ah, mas se isso voltar a se repetir? Faça o que você achasse melhor dentro da sua consciência cristã. Eu, particularmente, eu não participo. Muitos irmãos, naquela ocasião, que me informaram em São Paulo, saíram, não gostaram, falaram, Ronaldo, não achei apropriado de sair. Saíram. Era um momento espiritual, de louvar a Jeová, de aprendizado, captar as matérias e não jogar informações imediatamente contrário a tudo que foi aprendido. Era um momento de fixar o que foi aprendido espiritualmente. Alguns entenderam isso. Se repetir, é só eu não participar. Ah, mas e se eu participar? O problema é seu em relação a Jeová. Você acha que é certo? Você acha que aquilo é o momento legal? Que você vai estar realmente prestando um serviço de aprendizado, de adoração fixa, no momento ideal? Ah, mas eu acho que é só alegria. Então faça o que você acha ser melhor. Eu aqui estou passando a minha visão, a base da palavra de Jeová, a base do que eu entendo, e a adoração verdadeira, a adoração a Jeová, o local de adoração, não é algo que eu deva criar critérios. É algo que eu devo simplesmente respeitar, obedecer e saber para que é feito aquele local. Para que eu estou ali, por que eu estou ali, qual é a minha finalidade e o quanto isso pode repercutir de forma errada aos olhos daqueles que querem apenas o serviço a Jeová. E o povo de Jeová não é infeliz. Pode se alegrar bastante. Mas é claro, a adoração de Jeová para a glória dele.
Bem, esse é o vídeo, eu acho que vai ter alguns comentários, talvez positivos ou não, concordando ou não, mas essa é a minha visão espiritual sobre o tema. Eu acredito que aqueles que conseguem digerir as informações espirituais, mesmo que tenha feito isso, mesmo que concorde com isso, mas que tenha a mente aberta e capte algumas coisas que foram ditas aqui, vão entender. Mas seja como for, a salvação é da parte de Jeová, né? Ele que vai julgar nossos atos, mas é bom a gente tomar cuidado para que nossa adoração não seja mais ou menos, não possamos estar oferecendo um sacrifício pensando no prejuízo e aí queremos balancear uma coisa com a outra, vai ficar um pouquinho ali, um aqui, né? Para talvez não estar com tanta saudade das coisas do mundo, coisas que a organização já criticou lá no passado, muito, as religiões estarem se amoldando para cativar pessoas. Eu acredito que a adoração de Jeová deva sempre ter respeito. Se isso devidamente foi praticado e foi corrigido, que bom, que bom. Se não, lamento, mas é Jeová que vai julgar. Eu e os da minha casa, nós serviremos a Jeová. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.